Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como pesquisar entre datas, entre duas datas, utilizando o PHP. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, o campo data início e o campo data final. Coloco a data de início, quero que pesquise entre o dia 23 e o dia 26. Clico em pesquisar, realizou a pesquisa entre o dia 23 e o dia 26. Entre essa data, houve o cadastro de 3 usuários, 23, 24 e dia 25. E também manteve os dados no formulário. É isso que será implementado nesse tutorial. Para começar, você precisa ter um servidor local ou uma hospedagem. No meu caso, será utilizado um servidor local, sendo o AMP Server. Caso você não tenha instalado e não saiba como utilizar, abaixo desse tutorial vai ter um link apresentando como instalar e utilizar o AMP Server. Com o AMP Server startado, eu posso abrir no navegador. Então, para abrir no navegador, eu coloco localhost. Coloquei localhost no navegador, abriu corretamente o servidor PHP. Em seguida, eu abro no gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos, eu instalei o AMP Server no disco C, em seguida o AMP Server, diretório padrão www, crio o diretório Celk para esse tutorial. Abro esse diretório Celk no editor, sendo no editor Visual Studio Code, com o editor aberto, simplesmente arrasto o diretório para abrir. Diretório aberto, primeiro crio um arquivo index.php. Dentro deste arquivo, coloco a estrutura básica do HTML. Coloquei a estrutura básica do HTML, indicando que o arquivo é do tipo HTML, o idioma português Brasil, aceitar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, o tyro, em seguida tem o body, e no body eu posso colocar um título, utilizo a tag H1, refere-se ao pesquisar entre datas. Sendo este título, somente vai ter este conteúdo que vai ser apresentado para o usuário. Posso acessar. Para acessar, eu preciso acessar esse diretório Celk, retorno no navegador, depois do localhost, coloco o diretório Celk, acessei o diretório Celk, carregou o arquivo index. Em função de ser um arquivo index, eu não preciso colocar index.php, porque o próprio servidor encarrega-se de pesquisar pelo arquivo index.php e tenho o título pesquisar entre datas. E dentro deste arquivo posso criar o formulário. Para criar o formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form e dentro da tag form indico que os dados serão enviados através do método post e também indico para qual local que eu quero enviar. Será enviado para a própria página, por isso eu deixo vazio. Posso criar o campo. Primeiro eu utilizo o label para indicar o que o usuário deve preencher. Então o usuário deve preencher data de início e para criar o campo utilizo a tag input. Depois da tag input indico o type, vai ser data, então posso utilizar o tipo date, caso o usuário esteja utilizando o navegador com versão HTML5, que tenha suporte ao HTML5, será apresentado o calendário, depois name, um nome para o campo, coloco data início. Depois da data início, posso finalizar este formulário e também colocar duas quebras de linha, conferir como que está ficando este formulário. Ok, data de início, o navegador tem suporte ao HTML5, está apresentando o calendário. Depois tenho também a data final, copio este como exemplo, só dou um espaço e altero para data, não é data de início, data final. Em seguida altero o nome do campo, também é data final. Preciso criar um botão. Para criar um botão também utilizo a tag input e dentro desta tag input atribuo o type, é um botão, vai ser um botão do tipo submit, porque o usuário vai submeter o formulário, value e o valor que vai ser apresentado no botão, sendo a palavra pesquisar, e também atribuo um name para o campo, sendo pesquisar entre data. Coloco bem explícito para ser fácil de identificar. Ok, tem o segundo campo e também o botão.
preciso receber os dados deste formulário. Então, na parte superior, posso receber os dados neste local. Então, abro o PHP, finalizo o PHP e internamente eu implemento a parte para receber os dados. Para receber os dados, eu utilizo o filter underline input. Eu quero receber os dados de todos os campos, então eu utilizo o filter input. Em seguida, qual método que eu estou utilizando para enviar os dados? É o método post. Eu coloquei input post. Exato? Sim, eu estou enviando através do método post, recebo através do método post. E também quero receber tudo com uma string. Para isso, utilizo filter default. Colocando o filter default, recebo tudo com uma string e o valor eu atribuo para uma variável dados. Coloco dados e posso dar um var dump nesta variável se foram dados para conferir se eu estou recebendo os valores. Retorno, atualizo. Ao atualizar, ele deu um var dump nulo, não possui os dados. Coloco a data de início, por exemplo, sendo do dia 23 ao coloco dia 27, clico em pesquisar, recebi a data de início, data final e o valor do botão. Eu só tenho o valor no var dump quando o usuário clicar no botão. Caso ele atualize a página, simplesmente carregue a página, não possui valor. Eu posso verificar se possui valor, então significa que eu posso pesquisar. Eu preciso verificar se esta posição no array, neste array, possui valor. Isso eu pesquiso depois do formulário. Neste local, abro o PHP, finalizo o PHP e verifico se for diferente de empty, se for diferente de vazio, quem for diferente de vazio, a variável dados e em seguida a posição. Qual é a posição? Esta posição. Se ela for diferente de vazia, então acessa este hífen e ao acessar este hífen, aí sim dá o var dump. Quando o usuário carregar a página, não dá o var dump. Inclusive, você pode comentar, recebe os dados do formulário, assim você consegue identificar. Recebe os dados do formulário, verifica se o usuário clicou no botão, assim você identifica para que serve a instrução e dou um var dump, conferir se vai funcionar, atualizo a página, não deu o var dump. Por quê? Porque o usuário não clicou no botão e não possui o valor. Mas se eu preencher o formulário e clicar no botão, agora sim possui o valor, esta posição possui valor, deu o var dump na linha 32. Estou recebendo os dados do formulário, o próximo passo é criar uma base de dados. Para isso, abro novamente localhost, acesso o localhost para acessar o servidor WAMP Server e em seguida acesso o phpMyAdmin. O phpMyAdmin é um programa para você gerenciar o banco de dados de forma gráfica, abrindo o phpMyAdmin. Qual é o usuário padrão? O usuário padrão do phpMyAdmin no WAMP Server é root, a senha em branco e o servidor é o MySQL. Lembre dessas credenciais porque serão utilizadas no decorrer do tutorial. Executar para acessar. Após ter acessado, preciso criar uma base de dados. Venho em base de dados, coloco o nome de Selk, em seguida seleciono a collection UTF-8 MB4 Unicode CI, porque esta collection UTF-8 para aceitar caracteres especiais, tio-se, cedilha, acento, MB4 para não ter a necessidade de converter os caracteres especiais para UTF-8, Unicode refere-se ao sistema de busca. Criei a base de dados. Nessa base de dados, crio uma tabela, sendo uma tabela usuários. Em seguida, quantas colunas? Eu coloco 10 colunas e o próximo passo, indicar quais são as colunas. Primeira coluna ID, e esta coluna ID será uma chave primária e também será autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 o número. É um inteiro, por isso que é 1, 2, 3, 4, 5. Nome, posso colocar o nome da pessoa, sendo um varchar.
220 caracteres, porque eu estou colocando o nome da pessoa. Eu quero pesquisar quais são os cadastros realizados entre uma determinada data. Você também pode, por exemplo, pesquisar as vendas entre uma data. E você pode utilizar conforme a sua necessidade, pesquisar entre datas. Coloco quando está sendo cadastrado, sendo um date time. Para isso, seleciono neste local, clico a letra D, chega no date time, data e hora, e também quando eu estou modificando, modified, e clico em D para chegar no date time. E esta coluna, quando eu estou modificando, não é obrigatório. Outras colunas são obrigatórias. Seleciono o InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Clico em guardar para criar a tabela. Tabela criada com sucesso. Posso cadastrar um registro e inserir. Coloco primeiro o usuário, clico em inserir. Primeiro usuário, nome César. Quando que está cadastrando, coloco dia 23. Em seguida, acrescento mais um usuário. Quando está sendo realizado o cadastro, em seguida mais um usuário, eu coloco 20. Não será utilizado todos, não tem problema. Acrescento mais um usuário. Este usuário está sendo cadastrado, realizou o cadastro nesta data. Mais um usuário. Seleciono a data de cadastro, mais vários usuários, só para conseguir testar. Coloco esse nome, coloquei dia 26 o anterior, então esse será dia 27, mais porque eu quero que ele não caia junto na pesquisa. Coloquei o nome e também a data. Depois do dia 27 eu coloco dia 28. Desta forma eu tenho alguns registros. Clico em executar para inserir os usuários, inseriu 6 usuários, exato. Eu quero verificar quantos usuários realizaram o cadastro, por exemplo, entre o dia 24 e o dia 27 ou o dia 23. Eu quero acrescentar mais não, deixa assim mesmo. Faço o seguinte agora, eu preciso conectar este projeto com essa base de dados. Como que eu realizo esta conexão? Crio um arquivo conexão, que vai ter a conexão com o banco de dados, e nesta conexão será utilizado o PDO. Abro o PHP e em seguida crio uma variável host, recebendo onde que está o banco de dados. O banco de dados está localmente, então eu coloco localhost, depois uma variável user, que recebe qual é o usuário. Lembram que eu setei para vocês lembrarem das credenciais quando eu realizei o login no PHPMyAdmin. Agora que será utilizado. Qual é o usuário que eu utilizei? Era o root, o usuário root para acessar o PHPMyAdmin, sendo o usuário que eu utilizo para realizar a conexão com o banco de dados. Em seguida, a senha eu tinha colocado em branco, então deixo em branco. A base de dados, crio uma variável dbName, e esta variável dbName recebe a base de dados. Qual é a base de dados? Eu atribuí o nome de Selk, pego o nome Selk e coloco neste local. Em seguida, também utilizo a porta. Qual é a porta? Esta porta, 3306. Ela que eu utilizo na conexão. Por que eu preciso utilizar neste local a porta? Porque no meu servidor, sendo no WAMP Server, eu tenho o servidor MySQL e o MariaDB. Eu preciso indicar qual servidor que eu estou utilizando. Se eu estou utilizando o MySQL ou o MariaDB. Por isso, nem sempre é obrigatório a porta. Você precisa verificar na hospedagem se você precisa colocar a porta ou não. E acrescento o try-catch para verificar se conseguiu realizar a conexão com sucesso. Se conseguiu executar a instrução que está dentro do try, permanece no try. Se não conseguiu executar com sucesso, acessa o catch e neste catch eu recebo o PDO exception e recebo o erro. Posso utilizar o erro de conexão. E no try eu acrescento a conexão. Uma variável com o nome de cone recebe a conexão. Utilizo o new para instanciar, instancio o PDO, e para o PDO eu passo como parâmetro primeiro qual é o servidor. Eu estou utilizando o servidor MySQL. Em seguida a posição host. Esta posição host
recebe o valor que estiver dentro da variável host. Eu posso colocar a variável diretamente aqui porque eu abri o aspas duplo, senão não posso colocar. Depois do host, ponto e vírgula, a posição port recebe o valor que estiver dentro da variável port. Dentro desta variável, essa variável que possui a porta, depois da porta, a posição dbName recebe o valor que estiver dentro desta variável dbName. Importante, a posição você precisa colocar exatamente conforme eu estou colocando. O servidor, host, você precisa colocar exatamente conforme eu coloquei aqui, port, dbName. Já as variáveis não, você pode colocar o nome conforme for mais conveniente. Inclusive esse dbName eu concateno fora, coloco o ponto e concateno. O ponto significa concatenar, concatenar significa juntar, juntar isso com isso daqui. Depois acrescento também o usuário, vírgula, o usuário está dentro da variável user, vírgula, e também preciso da senha que está dentro da variável pass. Tenho a conexão com o banco de dados, em seguida simplesmente posso imprimir a frase echo conexão com o banco de dados realizado com sucesso. E quando eu não conseguir realizar a conexão, coloco echo, primeiro erro, depois do erro, a mesma frase que eu coloquei na parte superior, conexão com o banco de dados realizado com sucesso, somente preciso alterar conexão com o banco de dados não realizado com sucesso. Posso pegar o erro que está dentro desta variável, dentro deste parâmetro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso, e acrescento erro gerado. Este erro gerado nunca apresente para o usuário, eu somente estou apresentando para vocês conseguirem utilizar. Eu estou apresentando como vocês podem utilizar o erro gerado. Cifrão erro, que está dentro da variável, sendo o parâmetro, e chamo o método, instancio o método getMessage, sendo o método que possui a mensagem de erro. Criado a conexão, acrescento este arquivo conexão internamente dentro deste arquivo index, posso acrescentar neste local ou importo na parte superior. Importo na parte superior, abro o PHP, finalizo o PHP, em seguida coloco include, quero incluir uma única vez o arquivo com o nome de conexão.php. Desta forma, eu estou incluindo tudo que está dentro deste arquivo para o arquivo index.php. Conferir se incluiu corretamente, atualizo a página, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Caso eu apague a letra E, apaguei a letra E, atualizo novamente, erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso, e em seguida erro gerado. Base de dados desconhecida. É importante, nunca apresente isso aqui para o usuário, nunca coloque em produção essa parte, eu estou somente apresentando para vocês. Inclusive, posso já comentar para não ser impresso novamente, e este eco também, não, este eco no momento ainda deixo porque eu quero fazer o seguinte, neste local eu tenho a conexão com BD utilizando a porta, então conexão, coloco conexão BD com a porta, estou colocando port, mas se você verificar que no seu servidor não precisa a porta, você faz o seguinte, acrescento aqui abaixo, conexão BD sem a porta, e para retirar a porta eu faço o seguinte, retiro esse ponto e vírgula, apago a porta, esta posição, e em seguida apago a variável. Deixo neste formato. Preciso deixar esta vírgula separando o host do dbName. Conferir se eu consigo realizar a conexão com sucesso, conexão com banco de dados realizado com sucesso. No meu caso, mesmo eu tendo 2 servidores, eu consigo realizar a conexão. Isso depende da versão do AMP Server, você não precisa indicar a porta. Depende da versão do AMP Server que você estiver utilizando, precisa a porta. Por isso que eu apresento os 2 formatos. Mas, na maioria das hospedagens, você não precisa indicar a porta. Utilizo com port, conferir se conseguiu realizar a conexão. Exato, conseguiu realizar a conexão. Comento a conexão realizada com sucesso, deixo somente isso. Por quê?
conexão realizada com sucesso, não preciso apresentar para o usuário. Fecho o arquivo conexão, sei que eu tenho a conexão com o banco de dados, posso criar uma query. Nesta query, coloco select, selecione, eu quero que selecione a coluna ID, a coluna nome, a coluna quando está sendo cadastrado, são estas colunas que eu quero. Essa coluna eu também preciso. Coloco from, eu quero pesquisar na qual tabela, nessa tabela usuários, coloco o nome da tabela e em seguida coloco a condição, where, onde, na coluna, qual é a coluna? Esta coluna, nesta coluna eu quero pesquisar entre datas. Para isso, utilizo between, palavras reservadas eu coloco em maiúsculo, select uma palavra reservada, from, where, between, entre, e eu quero pesquisar entre uma determinada data, então sendo a data início, essa data início, e também eu quero pesquisar entre, então acrescento and, a data final. São entre essas datas. Eu utilizo isso daqui como um link, então coloco 2 pontos, em seguida aqui também 2 pontos. Você pode colocar também o valor diretamente neste local. Fecha o aspas duplo, concatena, internamente pega esta variável dados e desta variável dados eu quero a posição. Temos o vardump? Não, não tenho mais o vardump. Eu quero a posição deste campo. Abro o array e dentro deste array indico que eu quero esta posição. Você pode colocar neste formato, mas não é recomendado colocar o valor diretamente na query. Isso eu apresento em detalhes no curso de PHP Developer. Caso você queira aprender mais sobre banco de dados, eu apresento no curso de PHP Developer e o link está disponível abaixo do vídeo para você ver mais detalhes do curso. Coloco data início, é um link, data final também é um link. Ponto e vírgula, atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline usuário, porque eu estou pesquisando usuários, mais de um usuário. Depois preciso preparar esta query. Para preparar, pego a variável con, que possui a conexão. Quem é esta variável? Esta variável que está dentro do arquivo conexão. Possui esta variável con, esta variável possui a conexão com o banco de dados. Em função de ter incluído este arquivo conexão no arquivo index, o arquivo index está recebendo a determinada variável, sendo a variável con. Utilizo prepare para preparar a query. Qual query? A query que está dentro da variável query usuários. Preparar esta query que está dentro desta variável. Após ter preparado a query, eu atribuo para uma variável result underline usuários, porque tem mais de um usuário. Preciso substituir este link pelo respectivo valor. Para isso, utilizo o result usuários e a função bindParam, e nesta função eu indico que quero substituir este link, data início. Este link recebe o seguinte valor, recebe o valor que está dentro desta variável. Inclusive eu comento aqui e dou um vardump para ter valores no formulário, para conseguir apresentar para vocês. Seleciono a data 25 a 27. Clico em pesquisar, eu tenho esta posição que eu quero utilizar, data início, é neste local. Então, primeiro a variável dados, é aqui eu dei vardump, então por isso que eu preciso acessar ela. Depois eu tenho um array, abro colchetes e dentro deste colchetes eu coloco a posição do array, a chave do array, data início. Ponto e vírgula para finalizar a linha. Também tenho a data final, copio este como exemplo só para agilizar, pego o nome do link, data final, em seguida a variável dados que possui os valores e a chave do array sendo data final. Desta forma, esse link está recebendo este valor. Desta forma, você consegue transformar sua aplicação mais segura. Depois, eu preciso executar. Para executar, utilizo a variável result usuário e a função execute. É uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Eu já tenho o resultado.
é mais de um resultado, preciso utilizar o while para percorrer. Preciso utilizar o laço de repetição. Utilizo, ou melhor, eu crio uma variável linha underline usuário, vai ter os dados de um único usuário. Esta variável ela recebe os dados de um único usuário, por isso que eu coloquei no singular. E para ler os valores que estão dentro da variável result usuários, para ler os usuários, eu utilizo a função fetch, em seguida indico, eu estou utilizando PDO e também utilizo fetch assoc para poder imprimir através do nome da coluna. E para imprimir, coloco echo, em seguida a palavra ID e concateno, coloco 2 pontos neste local. Concateno significa juntar o valor que está dentro da variável linha usuário, porque esta variável possui os dados de um único usuário, eu quero o ID. Se eu der um var dump, só antes eu coloco aspas simples, ID, concateno com uma quebra de linha, e conforme eu setei, eu posso dar um var dump nesta variável para conferir. Dou um var dump, sendo na variável linha usuário para verificar se possui os dados de um único usuário e após imprimir os dados do usuário, eu coloco HR para colocar um traço. Conferir como que está ficando, coloco a data, então quero pesquisar entre a data 25 e a data 27, clico em pesquisar, exato, retornou o usuário que está cadastrado entre 25 e o dia 26. Imprimiu corretamente, em seguida eu imprimi o ID. Estou imprimindo o valor que está dentro desta posição ID. Primeiro array, sendo array, linha dados, linha usuários. Neste caso, estou utilizando a variável linha usuário e a chave ID. Esta chave. Posso imprimir também, além do ID, o nome, altero a palavra nome, depois a posição, sendo a chave nome. Depois da chave nome, também tenho quando eu estou cadastrando, quando eu cadastrei. Pego o create e neste local, quando o usuário foi cadastrado. Conferir como que está ficando, pesquiso entre as datas, coloco 25 e 27, clico em pesquisar, exato, retornou os valores, ID, o nome e o usuário cadastrado. Mas aqui eu posso otimizar, melhorar. Observem que a linha ficou um pouco longa. Ao invés de eu imprimir através da variável, posso dar um extract para extrair, extract em um array, sendo no array linha usuário. Ao dar o extract, eu posso imprimir pelo nome da coluna como uma variável, sendo esta chave do array como uma variável. Coloco cifrão ID, observem que eu já diminui código. Mesma coisa aqui, coloco cifrão nome, nome da coluna como uma variável, e também quando eu estou cadastrando, quando eu cadastrei, também uma variável. Eu diminui o código, aumentei mais uma linha por causa do extract, mas eu reduzi código. Ficou mais fácil de compreender. Atualizo, não preciso pesquisar entre datas. Seleciono a data 26 e a data 28. Clico em pesquisar, retornou os valores corretamente. Está imprimindo neste formato que é mais otimizado. Este var dump eu posso apagar, já apresentei para vocês, vocês já estão vendo. E posso converter essa data para o formato brasileiro, porque ele está apresentando conforme é retornado do banco de dados. Ano, mês, dia e a hora. Eu quero converter primeiro dia, mês e ano, conforme temos o hábito de ver no dia a dia. Este create eu quero converter. Como que eu faço para converter? Novamente, eu concateno, juntar. Internamente eu utilizo a função date, que eu quero trabalhar com data, e esta data eu quero no seguinte formato. Coloco D minúsculo, dia, barra, mês, barra, Y maiúsculo para colocar o ano com 4 dígitos, hora 24 horas, H maiúsculo, minuto e depois o segundo. E utilizo a função strtotime
para converter a data para Unix. Qual data que eu quero converter? A data que está dentro da variável create. Conferir se realmente vai imprimir a data corretamente. Pesquiso entre a data 23 e em seguida 26, clico em pesquisar. Exato, retornou o valor. Dia, mês e ano, exatamente conforme eu quero. Esse vardump eu já não preciso mais. Mas antes de eu apagar esse vardump, observe que ele não mantém o valor no formulário. Eu quero manter o valor no formulário. Como que eu faço para manter? E para manter os dados no formulário, eu faço o seguinte. Depois da tag form, eu abro o PHP, finalizo o PHP e internamente eu verifico se e set, se existir dentro da variável dados. Precisa existir esta variável dados. Em seguida, a posição, sendo a posição o nome do campo, data início. Então, acessa este hífen, cria uma variável com o nome data início e esta variável recebe o valor que está dentro desta variável data início. Em seguida, se não, esta variável data início, eu começo ela como vazia na parte superior. Posso utilizar esta variável data início para imprimir dentro do campo. Utilizo o atributo value, abro o PHP, finalizo o PHP, internamente eu dou um eco dentro desta variável data início. Eu coloquei neste formato, mas você também pode colocar assim. Pegar, copiar este hífen e colocar neste local. Colocar assim e imprimir. Neste local, colocar eco. Você pode colocar assim, conforme eu coloquei agora. Você pode pausar a aula, tentar ver como que eu coloquei para compreender. Ou você pode colocar neste formato. Por que eu coloco neste formato atualmente? Porque caso eu idente o código, clique Alt Shift F para identar o código, ele coloca de uma forma não muito agradável. Assim eu consigo visualizar melhor, para vocês visualizarem melhor o código-fonte, por isso que eu implemento neste formato. Conferir se ele vai manter a data de início, eu atualizo, em seguida coloco a data, entre o dia 23 e o dia 27 que eu quero pesquisar. Clico em pesquisar, manteve a data de início, 23/9. Falta também fazer em relação à data final. Faço a mesma coisa. Copio este exemplo e altero para data final. Variável data final e o valor sendo a posição no array data final. E posso imprimir também o valor dentro do campo. Neste local, somente é o valor da variável data final. Será que vai manter o valor? Atualizo. Seleciono para pesquisar entre o dia 25 e o dia 27. Clico em pesquisar. Exato, manteve os valores. E este vardump eu posso comentar na linha 46, não preciso mais deste vardump. Comento para vocês terem como exemplo. Desta forma, eu tenho implementado pesquisar entre as datas. Consigo pesquisar data de início e a data final. Em seguida, clico em pesquisar, será realizada a pesquisa dos usuários cadastrados entre este período. Cliquei em pesquisar, retornou os usuários cadastrados neste período. Além disso, manteve os valores no formulário. Assim, eu consigo visualizar entre qual data que eu pesquisei. Somente aqui eu posso acrescentar uma quebra de linha para ficar mais organizado. Só para vocês verem, acrescentei as duas quebras de linha porque aqui está grudado junto com o botão. Clico em pesquisar, ele utilizou o valor que já estava no formulário, ele mantém pesquisando. Eu altero somente a data final, somente dia 26. Clico em pesquisar, retornou o usuário, sendo o último usuário 25. Exato, realizou a pesquisa entre as duas datas com o pesquisar implementado. Gostou do tutorial? Deixe seu like e também deixe nos comentários o que você achou desse tutorial e também coloque como sugestão temas para os próximos tutoriais. Eu aguardo você no próximo tutorial.